Onde quer que os humanos tenham ido no mundo, eles carregaram consigo duas coisas, a linguagem e o fogo. Enquanto viajavam pelas florestas tropicais, eles acumulavam as preciosas brasas de velhas fogueiras e as protegiam de chuvas torrenciais. No início dos anos 1980, os arqueólogos que trabalhavam em um local do Quênia chamado Kobe Fora notaram algumas marcas peculiares na terra que estavam escavando, manchas distintas de laranja e avermelhado. Com certeza, isso não era um achado tão importante naquele momento, exceto que aquelas marcas seriam comparadas com as manchas que uma fogueira deixaria na terra após se apagar. E isso se tornou uma grande descoberta. Curiosamente, este local revelou a mandíbula parcial de um hominídeo e ferramentas de pedras feitas lá por volta de 1,5 milhão de anos atrás. Então os pesquisadores pensaram, seria possível que essas manchas vermelhas fossem os sinais de um antigo fogo que foi usado por um de nossos ancestrais distantes? Mas ainda assim existem algumas questões nessa descoberta. Esses hominídeos realmente teriam feito aquele fogo ou aconteceu de encontrarem algum fogo correndo naturalmente por uma causa de um raio? É provável que nossos ancestrais tenham começado assim, aproveitando o fogo como um fenômeno natural. Mas eventualmente eles deram um passo adiante, talvez transportando aquele fogo através de um galho de árvore e depois criando seu próprio incêndio. O uso do fogo só se tornou visível no registro arqueológico quando ele se tornou constante em diferentes locais onde os nossos ancestrais estiveram presentes. Mas quando realmente começamos a fabricar o fogo, isso mudaria a nossa história para melhor. Sabemos que a capacidade de fazer e usar o fogo mudou fundamentalmente o arco da nossa evolução. Tudo porque descobrimos como roubar do céu e utilizar o poder do sol. Os corpos que temos hoje foram de muitas maneiras moldados naquela época quando aprendemos a controlar o fogo. Não sabemos tudo sobre os nossos primeiros ancestrais humanos, mas estamos continuamente aprendendo mais. Os paleoantropólogos estão continuamente no campo, escavando novas áreas com tecnologia inovadora para preencher algumas das lacunas sobre a nossa compreensão da evolução humana. Agora, vamos falar sobre fogo. O uso de fogo na história humana é muito difícil de estudar porque o fogo é efêmero. No registro arqueológico, é mais complicado encontrar o fogo do que encontrar ferramentas de pedra. Além do mais, o fogo é um fenômeno transitório e é muito difícil de se encontrar evidências de que ocorreu. As cinzas podem desaparecer facilmente com o vento ou serem arrastadas pela água. Portanto, os pontos aqui são muito difíceis de se conectar. Então, vamos ver o que as poucas evidências sobre o uso do fogo em geral nos dizem. A primeira pergunta que você deve estar pensando neste momento é: quem foi o primeiro humano ancestral a utilizar o fogo? Bem, não sabemos quando e quem foi a primeira espécie a utilizar o poder do fogo, mas temos alguns candidatos mais prováveis para o uso dele. As primeiras evidências de lareiras ocorrem durante o período do Homo erectus. O Homo erectus são os primeiros humanos do gênero Homo que possuem proporções corporais de aparência humana moderna. Como o Homo erectus usou fogo, ou mesmo se fez, ainda é um assunto muito debatido, mas há evidências de fogueiras que datam dentre 2 e 1,5 milhão de anos atrás em toda a África. O uso do fogo teve um impacto enorme em nossos corpos e em nossos comportamentos, e o primeiro impacto que ele causou em nós foi que nos permitiu cozinhar alimentos. A primeira vantagem nisso é que o cozimento faz com que as moléculas grandes e complexas dos alimentos se dividam em menores e mais simples, tornando-os mais nutrientes e mais fáceis de mastigar e digerir. Cozinhar pode ser mais do que apenas uma parte de sua rotina diária.
pode ser o que tornou seu cérebro tão poderoso quanto ele é. Os alimentos cozidos são mais fáceis de digerir, o que reduz a quantidade de energia necessária para processá-los. Em vez disso, essa energia poderia ser usada para desenvolver a massa cerebral e usar o cérebro com mais frequência. A segunda vantagem é que o fogo nos mantém aquecidos. E isso também pode estar relacionado com o fato da distribuição geográfica, migrando para lugares com climas diferentes e abrindo um novo mundo de possibilidades ecológicas para a nossa espécie. Os antropólogos propõem que o Homo erectus era capaz de cozinhar o alimento com base nas suas adaptações físicas. Especificamente, ele tinha dentes menores que seus antecessores, sugerindo que não precisaria mastigar com muita força, o que uma dieta de alimentos crus exigiria. Voltando nas evidências de Cobe-Fora, os arqueólogos descobriram fragmentos de rochas com sinais reveladores de terem sido aquecidos a altas temperaturas, bem como pedaços de animais queimados. E esses pedaços de rochas estão agrupados em manchas distintas, o que é muito importante, porque sugere que o incêndio, embora pequeno, foi feito intencionalmente e não de forma natural, que no caso teria sido maior e queimado todo o local. As provas de que o Homo erectus produziu este fogo são mais fortes porque as rochas e ossos foram todos encontrados em uma área associada com ferramentas de pedra Olduvai. O próximo local mais antigo e amplamente aceito com evidências de incêndio vem do sul da África na caverna de Wonderweg, que remonta a 1 milhão de anos atrás. Lá os arqueólogos encontraram ossos e plantas queimadas, bem como maiores ferramentas acheuleanas, e mais uma vez, esta lareira estava associada com o Homo erectus. Outra evidência mais recente vem de Israel em um local conhecido como Jesher Benot Yaakov, que data de 790 mil anos atrás. Ali, sementes, madeiras e pederneira foram agrupados de uma forma que os hominídeos já podiam criar o próprio fogo sem precisar de uma chama acesa. Neste local, nenhum fóssil de hominídeo foram encontrados, mas o Homo heidelbergensis pode ser o ancestral que o tenha feito. Embora tenhamos evidências de que as lareiras eram usadas para cozinhar e provavelmente compartilhar comida, é provável que tenham sido locais de interação social e usados para aquecer e afastar grandes predadores. Então é isso que sabemos sobre como os nossos hominídeos usavam e até fabricavam o fogo. A descoberta do fogo pelos nossos ancestrais humanos foi um grande negócio na história da nossa evolução, porque permitiu que os nossos ancestrais preparassem a comida, o que tornava os alimentos mais seguros para comer e matar as bactérias e também tornava a digestão mais fácil. Alguns paleoantropólogos acham que essa mudança é realmente o que permitiu aos primeiros hominídeos a começarem a desenvolver cérebros e corpos maiores. Durante a fase final, os primeiros humanos começaram a fazer o fogo, mas novamente não sabemos quando isso ocorreu. A partir de cerca de 400 mil anos atrás, começamos a encontrar evidências muito melhores do fogo controlado por humanos, como fogueiras intactas que contêm concentrações de carvão e cinzas dentro de cavernas onde fogos naturais não queimam. Como em muitos outros capítulos de nossa história evolutiva, ainda temos muito mais que estudar e aprender. Mas cada um de nós vive com o legado daquele momento. Nosso tamanho, nossa musculatura e nossos cérebros grandes e inteligentes são todas influências daquela época em algum lugar, por alguém que domesticou o fogo pela primeira vez.